A paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo das lições bíblicas deste terceiro trimestre do ano de 2023, que tem como tema geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O programa EBD em Síntese é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, FM 96.3, TV AD e nossos canais nas redes sociais, no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós vamos hoje estudar a lição de número 10, lição esta que será estudada nas nossas salas de aula da Escola Dominical, nas nossas congregações, no dia 3 de setembro de 2023. A lição de hoje tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 aos Coríntios 4, 16. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma o seguinte: Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação do homem interior em meio às adversidades externas. O nosso texto bíblico base para a nossa lição de hoje, para a leitura bíblica em classe, é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 a 18. Meus irmãos, nesta lição de hoje, nós vamos falar e meditar sobre as lutas do crente e da igreja. Jesus deixou muito claro em João capítulo 16, versículo 33, Filhinhos, no mundo tereis aflições. Então, nós vamos ter aflições. É comum, é normal o crente passar por aflições, mas Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesta lição de hoje, esta lição traz uma exortação para que a nossa vida interior, isto é, a nossa vida espiritual, persevere diante das muitas dificuldades externas. São três os objetivos da lição de hoje. Primeiro, refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Segundo, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E terceiro, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Aqueles que querem servir a Deus piamente ou piedosamente padecerão perseguições, padecerão tribulações e não podemos estranhar essas adversidades e essas lutas que sobrevêm na nossa caminhada espiritual. Nós, na lição de hoje, vamos aprender que não podemos, meus irmãos, reclamar de lutas, de provações. Jesus mesmo falou, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 12, apóstolo Pedro disse assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Então nós já esperamos tribulações, já esperamos lutas. A igreja que não é perseguida, o crente que não é perseguido, alguma coisa está errada. É verdade que tem crentes e tem igrejas que são perseguidos
porque eles pecam, porque eles fazem coisas erradas, e isso nada mais é do que colher um mau fruto de uma má semente que plantou. No entanto, o crente fiel, a igreja fiel, ela sempre será perseguida, porque, como disse Jesus, perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então, é comum essas perseguições e essas tribulações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo disse: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu sei que muitos que se dizem cristãos já se renderam às ideologias progressistas, já se renderam às coisas deste mundo, já se renderam ao secularismo, ao relativismo pós-moderno, já se renderam às heresias deste presente século mau e vivem de boas com este mundo, mas o justo, ele se aflige com este mundo. Meus irmãos, nesta lição de hoje, o tópico 1 fala do sofrimento exterior, o tópico 2, a renovação interior, e o tópico 3 fala sobre os desafios de hoje. Eu vou mudar um pouco aqui a sequência, vamos começar pelo tópico 3 e depois nós vamos, na sequência, estudar o 1 e o 2. Então, o tópico 3 da nossa lição fala dos desafios de hoje. É o que temos estudado ao longo deste trimestre. Desde a lição de número 1, o mundo está dominado pelo espírito de Babilônia. O espírito da Babilônia domina este mundo, por isso que a Bíblia fala que este presente século mau, a Bíblia fala que o Deus dos incrédulos cegou o entendimento deles para que eles não enxerguem as coisas como devem ser, não enxerguem a realidade plenamente. Vivemos em uma cultura sem Deus e contra Deus. Vivemos em uma cultura sem Deus e contra Deus. Uma cultura, conforme diz o tópico 3.1 da nossa lição, uma cultura secularista, em que as coisas deste mundo são a medida de todas as coisas. As pessoas não se preocupam com as coisas espirituais, só querem saber das coisas terrenas. E tantas coisas neste mundo que acontecem, desprezando a vida espiritual, querendo viver à margem de Deus. Inclusive, até muitos crentes e até muitas igrejas querem viver uma vida e um ativismo parecido com uma espécie de reino de Deus laico ou um reino de Deus sem Deus, porque a visão secularizada, a visão secularista está tão forte que a palavra de Deus não é mais a autoridade final, as coisas lá do alto não são mais prioridades na vida de nenhum crente, só querem saber das coisas deste mundo. Então, diante desses ataques secularistas em que muitos, inclusive cristãos, só buscam o poder terreno e as coisas deste mundo, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Outro grande desafio neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia é o relativismo doutrinário. A época pós-moderna, que é esta na qual estamos vivendo, ela é marcada pelo relativismo, onde as pessoas pregam e vivem como se não existisse verdades absolutas. E muitos cristãos e muitas igrejas já têm aderido a esse relativismo pós-moderno. Diz aqui o nosso comentarista que o relativismo, aliado à ideologia secularista, impõe o que deve ser considerado como ideal. Inclusive, vivemos uma inversão de valores. Ao mal chamam de bem, ao bem chamam de mal. Então, dessa forma, o pecado é aceito, o pecado é tolerado e o crente renovado, o crente fiel, o crente que tem compromisso com a palavra de Deus, não pode aceitar essa inversão de valores, não pode sucumbir
essa onda de heresia que assola as igrejas querendo implantar uma nova ortodoxia, na verdade implantar as suas heresias secularistas. Então, nós temos que ter cuidado, temos que resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme diz Judas na sua primeira epístola. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, os desafios do secularismo, desafios das ideologias progressistas que querem penetrar na igreja e querem modificar tudo. Então devemos levantar a bandeira da palavra de Deus e permanecer firmes. Então é uma batalha espiritual muito grande. Não pense que isso é apenas uma guerra ideológica, uma guerra cultural. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, nós temos uma batalha espiritual diária, porque o Deus deste século, Deus deste mundo, que é Satanás, ele está usando as pessoas. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Então nós temos que lutar não somente contra ideologias, mas contra ideias, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Inclusive em Efésios 2:2 a Bíblia diz que quando a gente estava no mundo, sem Deus, sem paz e salvação, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem vive no mundo dominado por esse espírito da Babilônia, segue o curso deste mundo, segue o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por isso que Paulo, em Efésios 6:12, ele disse: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus procura crentes e igrejas para serem renovados no homem interior, no espírito interior, para assim a gente resistir contra todos esses ataques de Satanás. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 10, lição que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Nós estamos já na 10ª lição deste trimestre. Queremos aqui saudar com a paz do Senhor a todos os professores, professoras, superintendentes da escola dominical que semanalmente nos acompanham aqui no programa EBD em Síntese pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados pela manhã, de 8 às 9 da manhã, e também que nos acompanham pela TV AD e pelo nosso canal no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós falamos no bloco anterior a respeito dos desafios de hoje. O desafio da cultura secularista, o desafio do relativismo doutrinário, e vimos que esta é uma luta, é uma batalha mais do que ideológica e cultural, mas uma batalha espiritual. Por isso nós precisamos buscar de Deus renovação cotidiana do homem interior. Inclusive Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a proposta da nossa lição de hoje é falar sobre esta renovação cotidiana do homem interior para podermos estar firmes contra essas astutas ciladas do diabo. O nosso comentarista aqui, ele faz esse comentário com base em 2
aos Coríntios, né, capítulo 4, versículos 11 a 18, e fala sobre as experiências, né, do apóstolo Paulo, que apesar das adversidades externas, ele não perdeu a solidez da vida espiritual. Nas epístolas paulinas, nós observamos que o apóstolo relata tribulações acima das suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Nós observamos nas cartas de Paulo menções a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez, muitas lutas e muitas dificuldades. Como ele disse, o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. Nós, pregadores do Evangelho, servos de Deus, servas de Deus, somos feitos do pó, ou seja, somos mortais, temos uma estrutura frágil e por isso somos seres humanos frágeis. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Paulo fala: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Então, no dia a dia da obra de Deus, nós passamos muitas lutas por fora e temores por dentro. Então, nós como seres humanos, nós sentimos a dificuldade. Nós como seres frágeis, como vasos de barro, nós somos atribulados e sentimos as lutas por fora e os temores por dentro. Mas a Bíblia diz aqui, o comentarista fala no tópico 1.2, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo diante do sofrimento, Paulo não retrocede e nem tampouco nega a fé. Isso é fundamental. Infelizmente, muitos crentes e muitas igrejas já se renderam ao curso deste mundo, já se renderam às heresias deste mundo, já se conformaram com o mundo, já seguiram, já se amoldaram à forma do mundo e perderam a fé, apostataram da fé. Mas o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, o último livro que ele escreveu foi a sua segunda carta a Timóteo. Ele disse, em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, mesmo que o combate seja intenso, mesmo que a luta seja grande, vamos guardar a fé, não vamos negar a fé. Então, o legado do apóstolo Paulo é um legado de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Então, inclusive Paulo, escrevendo aos Romanos, Romanos 12:12, ele disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, a tribulação é comum, a tribulação vem e a gente precisa ter paciência. Não podemos desesperar, não podemos achar que é o fim, mas devemos continuar orando, devemos perseverar em oração diante das tribulações, diante das adversidades e alegrando-se na esperança. Deus garantiu vitória para nós. Deus garantiu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa lição de hoje, falando de renovação cotidiana do homem interior, é justamente esse fortalecimento espiritual para que a gente enfrente essas adversidades e essas lutas. No tópico 1.3, o comentarista fala sobre a esperança do crente. A gente acabou de ler aqui, Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança. A igreja é um povo que tem esperança. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas por meio de 4
expressões interessantes. A primeira em 2 Coríntios 4:8 que diz, atribulados, mas não angustiados. Somos atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Segundo, perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Ele confia no Senhor. Ele diz como Jó, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Terceiro, nós somos perseguidos, mas não desamparados. Essa expressão sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Jesus prometeu estar conosco em todas as situações. Não pense que Jesus está conosco somente quando a luta é pequena, mas Jesus está conosco sempre em toda e qualquer situação. E quarto, Paulo disse em 2 Coríntios 4:9, abatidos, mas não destruídos. Isso mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Mesmo quando ele cai, ele se levanta. Então nós passamos lutas, passamos dificuldades, o vaso é de barro, as lutas e as provações são muitas, são intensas, mas cremos, temos confiança em Deus que Ele não vai deixar a gente ser provado além da nossa força. Embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. A Bíblia diz que Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Ele vai dar o livramento, ele vai dar o escape. Junto com a provação, junto com a tentação, ele dará escape. Jesus passou uma grande aflição lá no jardim do Getsêmani, a ponto de os seus amigos mais íntimos, os apóstolos Pedro, Tiago e João, não poderem estar com ele ali, velando com ele, orando com ele, ali diante daquela aflição. Mas a Bíblia diz que Deus mandou anjos do céu para consolar Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, ele tem vitória para conosco. Vamos nos alegrar na esperança do crente. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glórias ao nome de Jesus. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente volta para o terceiro bloco do programa EBD em Síntese. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. De hoje, estamos estudando, ao longo deste terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas temáticas, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós estamos estudando hoje na lição de número 10, que é uma das formas de viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, enfrentando os desafios secularistas, os desafios relativistas e os desafios da batalha espiritual, somente renovados em Cristo. A renovação cotidiana do homem interior é o título da lição de hoje. É fundamental para que a gente possa enfrentar todas essas dificuldades, todos esses desafios. Por isso que o texto áureo da nossa lição diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, essa renovação
de dia em dia do homem interior. É justamente isso que nós precisamos e estamos falando nesta lição de hoje, essa renovação do homem interior. Tópico 2.1 da nossa lição fala sobre este fortalecimento diário. É importante, meus irmãos, entendermos que nessa luta, nessa batalha, nós não temos condição de vencê-la sozinhos. Nós não podemos vencer essa batalha com as armas materiais. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A gente já leu aqui em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra os principados e as potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São espíritos enganadores que trazem doutrinas de demônios e que perseguem o crente fiel, perseguem a igreja fiel. Então nós precisamos ser renovados. Nós precisamos de renovação de Deus para enfrentar essas dificuldades, enfrentar essas lutas. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10, o capítulo 6 de Efésios fala sobre batalha espiritual e Paulo ele diz em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós vamos nos fortalecer em Deus. Nós vamos nos fortalecer com as armas espirituais, na força do poder. Não vamos buscar o poder terreno, não vamos nos secularizar. Pelo contrário, vamos buscar poder em Deus, porque é Ele quem cuida da igreja, é Ele quem cuida do crente. Ele está no controle de todas as coisas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é o conselho da palavra de Deus em Efésios 6:10. E esse fortalecimento tem que ser diário. Diariamente temos que estar nos fortalecendo no Senhor. Assim como o nosso corpo, para se manter saudável e vivo, tem que ser alimentado diariamente, a nossa alma, o nosso homem interior também precisa ser renovado diariamente. O Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Ele é o Paracleto, o Espírito Santo é o nosso advogado, o Espírito Santo é o nosso consolador, o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado, toda hora, todo momento, para nos ajudar na caminhada. E esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, é Ele quem vai nos ajudar, é Ele que vai nos alertar, é Ele quem vai nos revelar, é Ele quem vai nos ajudar a discernir as coisas, para nos orientar no caminho em que a gente deve andar. Apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. O nosso interior se renova diariamente. Então, 2 aos Coríntios 4:16, Paulo disse, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia, se renova dia a dia. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, da fidelidade, da reverência, da oração, do jejum e do temor a Deus. Então, o crente precisa cultivar a sua vida espiritual por meio das disciplinas espirituais, por meio da
leitura e meditação na palavra de Deus, por meio da obediência à palavra de Deus, por meio da oração, por meio da sua vida devocional com Deus, por meio das suas experiências pessoais com Deus, ele vai crescendo espiritualmente, vai se fortalecendo espiritualmente e vai ficando cada vez mais resistente a essas adversidades do mundo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, fortaleça-se diariamente, busque ao Senhor diariamente. Tópico 2.2 da nossa lição, o eterno peso de glória. Diz aqui o versículo 17, 2 Coríntios 4:17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Nesse versículo, Paulo faz um contraste entre o sofrimento presente e a glória futura, né? E se comparada ao peso da glória que é eterna, a tribulação que passamos hoje, ela é leve e momentânea. Há uma grande diferença. Então, nada se compara à glória que nós vamos, que vai ser revelada para nós e que vamos experimentar na eternidade. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. As tribulações não servem para nos destruir. As tribulações não são para acabar com o crente, mas as tribulações, elas servem para nos aperfeiçoar, para nos capacitar cada vez mais a estar na presença do Senhor. Devemos aproveitar as tribulações para crescer espiritualmente, para conhecermos melhor ao Senhor, porque Deus se revela para nós também em meio às tribulações, né? A tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então, a tribulação não é o fim de todas as coisas. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Inclusive, Paulo também falou em Romanos 8:18, dizendo assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, meus irmãos, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, temos que ter uma visão de eternidade, uma visão de eternidade. Nós, aqui no tópico 2.3, quando fala sobre a visão de eternidade, ele remete aqui ao versículo 18 da nossa leitura bíblica em classe, que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o crente, ele deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso que o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são aqui da terra. Quem pensa somente nas coisas aqui da terra são justamente os secularizados, secularistas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, já partindo para o final e a conclusão da nossa lição de hoje, que falou sobre a renovação cotidiana renovação cotidiana do homem interior. Diz aqui o comentarista, na conclusão da nossa lição, que ele resumiu de forma muito boa tudo o que a gente estudou hoje. Durante a existência do corpo mortal, o homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições,
O nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e de desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior diariamente para enfrentar o poder do pecado e do mal. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus continue abençoando você, renovando você a cada dia, fortalecendo você a cada dia para continuar firme na presença do Senhor, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Muito obrigado pela sua atenção. Este programa e nenhum outro programa substitui a aula presencial que nós participamos lá na nossa sala de aula, na Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.